Boa noite a quem está chegando, esperando o pessoal entrar. Tô muito feliz hoje, nessa noite de segunda, começando a semana com tudo, pessoal, com tudo. Olha só, quando eu pensei em fazer uma live falando sobre o papel da família na T21, pensei, quem eu poderia trazer? Poderia falar sobre mim, sobre a criação da minha filha, mas eu queria trazer alguém muito, muito mais inspirador. E aí o destino se fez e eu lembrei de um vídeo que surgiu na internet há um tempo atrás, trazendo um garotinho muito, muito cativante, que contava sobre a sua condição na síndrome de Down para o público em geral. E aí aquele garotinho cativou, viralizou, mas não demorou muito para a mãe dele aparecer. E a mãe dele apareceu com toda a força da sua história, com toda a força inspiradora que mudou o caminho dela, mudou a profissão, mudou o que ela faz e hoje ela leva aos quatro cantos desse país a voz do anticapacitismo, ou seja, a voz da inclusão total. Então, tem família melhor para eu receber aqui? Digam para mim se tem família. Ela entrou agora aqui e depois ela vai ter que assistir para ver a declaração que eu fiz aqui para eles. Então, nesse momento eu pensei, eu não vou fazer essa live se não for com a Raquel, porque a Raquel inspira todos os dias famílias e é disso que a gente precisa, de inspiração, principalmente para quem está iniciando, trilhando essa jornada. Vocês estão me ouvindo bem? Deem um joinha aí, vão lá no aviãozinho, encaminha para quem possa se beneficiar de uma live dessas, porque eu tenho certeza que a gente vai ter um tempinho aqui muito rico. Eu vou convidá-la para entrar aqui comigo. Raquel, peraí. Deixa eu bater esse papo aqui. Ai, que linda! Chegou! Ixi, deixa eu subir aqui um pouquinho, que eu tô com a minha cabeça cortada. Estão me Eu ouvindo? também. Obrigada, Raquel. Eu não Ah, sei se você ouviu o comecinho da live. Você só ouviu? ouvi que eu vou ouvir depois. Ai, não acredito. Vou repetir para você. Eu vivo procurando, como eu estou nesse Ah, atendimento direto com famílias que recebem crianças com T21, e eu pego todos os momentos de dor dessa família. O pós-momento da notícia, a inclusão escolar, a adolescência. Eu atendo tudo, todas as idades, né? E um dia eu pensei assim, eu também tô com a cabeça cortada, ó. é. Um dia eu pensei assim, eu quero fazer uma live falando de família, porque para mim a família é o ponto número um do desenvolvimento pleno que a gente deseja para eles, né? Então as pessoas chegam muito preocupadas com as terapias, com a suplementação, com a escola, tudo importante. Mas e a família? E quando eu pensei em falar em família, eu podia ter falado da minha, porque eu sou mãe de uma menina de 20 anos com síndrome de Down, com T21 e eu entendo que eu passei por todas essas etapas com muita garra também, e hoje eu tento ajudar todas essas mães. Mas eu falei, isso não vale, porque isso é minha página, e eu falando de mim mesma, já falo bastante. Eu preciso de alguém que inspire. E não teve como pensar em outra pessoa, porque eu assisti aquele primeiro vídeo que viralizou anonimamente, e a gente primeiro se encantou com o Marcelo, né? E as pessoas, como ele tinha aquela explicação sobre a própria condição dele, sendo tão pequenininho. Então a gente ficou imaginando assim: será que a mãe fez ele decorar? Será que ela ficou treinando ele e tal? Mas assim, depois você conta pra gente. Mas logo na sequência, não deu como não perceber você.
a mãe por detrás daquilo tudo, e depois veio a família, e o que eu quis dizer para eles é que aqui para a audiência é que a sua vida mudou Mudou. depois daquele vídeo radicalmente, que hoje você vai de norte a sul desse país, inspirando, levando falas anticapacitistas, levando inspiração de vida. Então, que outra família eu tinha que trazer? E eu já faz tempo que eu quero fazer, mas eu não te conhecia, eu nunca tinha falado com você. E aí eu falei, não, eu preciso de uma oportunidade, eu não quero trazer outra família, eu quero trazer esta família, esta mãe. Então, seja bem-vinda aqui, o espaço é seu. Oh, muito Tem obrigada. uma frase que eu já ouvi você falando algumas vezes, não exatamente assim, mas no contexto, e a gente podia até começar por aí, que é assim, a criança deve vir antes do diagnóstico, né? E isso é uma coisa que eu também falo, eu me identifico muito com a sua fala quando eu tô dentro do consultório, mesmo na vida, assim. E eu acho que a gente podia falar disso, porque quando a gente recebe o diagnóstico que o nosso filho, a gente não espera, a gente não é preparado, ninguém conhece, eu também não conhecia, eu também não sabia, mesmo já sendo médica há 7 anos. E aí, quando cai aquilo no nosso colo, eu vejo que a gente só enxerga o diagnóstico, né? E como é importante essa limpeza visual. É Boa muito. noite, Raquel. Vou parar de falar agora. Que honra! Que honra, né? Ave Maria! Como é que. Amiga, a Honra famosa aqui minha é toda! você. Que é isso? Doutora Renata, referência, né? E aí me convidando e falando tudo isso, meu Deus, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, olha a mãozinha, né? Vou fazer aqui rapidinho minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelo liso, um pouquinho acima do ombro, castanho escuro. Estou vestindo uma camisa azul marinho. Acho que não dá para ver Tá. aqui, mas escrito com letras coloridas, cabe todo mundo no mundo. Sentada, aparecendo aqui só da altura do peito para cima, com uma cadeira preta nas minhas costas e uma cortina cinza. Boa noite. Olha Muito a mãozinha. obrigada. Olha a mãozinha. Muito obrigada por esse convite, por esse espaço, pela forma como você está me enxergando, É, né? E foi uma honra poder ter conhecido pessoalmente, a gente ter trocado um pouquinho ali, né? Uma troca ali rápida, né, doutora Renata, mas foi muito, muito gratificante num momento tão maravilhoso que foi lá nesse evento do Daulândia, né? Já acompanhava aqui por rede social, já a admiração muito grande. E começando por essa fala que você disse, primeiro a pessoa, depois a deficiência, né? Então, assim, eu bato nessa tecla, acho que diariamente, quando as mães me procuram, que a gente tem que enxergar primeiro o nosso filho, depois a síndrome de Down. E eu acho que isso aí é o começo de tudo, porque a gente coloca tudo num potinho, né? E pronto, como se fosse um bando, como se fossem funcionar todos iguais, como se fosse pronto, tá aqui, é uma sentença, né? E tá aqui, daqui não passa, daqui não vai, e pronto. E eu acho que é totalmente equivocado, né? Esse olhar. Quando as mães me procuram, eu digo logo, a primeira coisa que eu falo é amar. A primeira coisa que eu acho que vai fazer toda a diferença na vida do seu filho é ele saber que ele é amado, que ele é desejado, que ele é maravilhoso, que ele é o cara. E isso eu digo todo dia aqui em casa para os meus dois e para a Maria Alice, né? E eu acho que isso faz uma diferença muito grande na vida dele, na vida de quem ele acredita que ele possa ser quem ele é e ele se ache, né? Ele se empodere, ele se sinta, né? O cara. tem a Eu ver com acho que isso autoestima, é né? muito importante. Tem dois momentos que eu sempre trabalho com as mães. Veja se você concorda comigo, que eu acho que pode acrescentar muito aí para quem está Sim, assistindo. O primeiro é o da transformação
Dos pais. O primeiro preconceito que a gente tem que quebrar é o nosso, como pai e como mãe, certo? Sim. Porque às vezes eu escuto algumas falas de pais que o preconceito ele tá ali envolto. Ele ainda não. Às vezes a criança já tem 1, 2, 3 anos, ele não, É, não se modificou. Então eu falo que receber um filho, independente de quem seja esse filho, a maternidade no geral, é uma imersão para dentro, né? Porque você tem que total. olhar para você, entender quem é aquela criança. Ai, tem cólica a noite inteira, chora. Ai, eu não pensei que fosse ser assim, e tal. Mas espera aí, é o seu filho, tem o amor e aí você vai ressignificando esse sentimento em qualquer criança. Quando você recebe com alguma diferença que te joga no desconhecido, esse processo de transformação que as pessoas costumam chamar de luto, eu chamo de transformação, não que não seja um luto, né? Hum, Para psicologia, é você ter as fases do luto é transformação. Então é nesse sentido. Então as pessoas passam um tempo vivendo aquilo para ressignificarem aquele filho. E aí enxergar a criança antes da síndrome, né? Porque quando eu consigo ressignificar, eu consigo separar as duas coisas e não ficar procurando tratamentos milagrosos, né? Etc e tal que a gente vê. E um segundo momento, um segundo pensamento em relação a isso, que tem tudo a ver com o que você está falando, nós precisamos preparar a autoestima dos nossos filhos. Para hum. eles crescerem entendendo que eles têm um porto seguro, que é a família, para onde eles podem cair para dentro, né? E a qualquer momento, que eles têm potenciais, porque você ainda não chegou nessa fase. Mas quando chega ali na pré-adolescência, adolescência, que tem a divisão dos grupos, eles já se auto-perceberam, né? Já tem essa noção da síndrome. Se eles estão bem embasados dessa autoestima, olha, eu reconheço meus potenciais, porque a gente está falando, a gente está exercitando, a gente tem o hábito de chamar o professor reforço da matéria que o nosso filho é ruim, mas a gente não chama o professor de reforço porque ele é bom, para ficar melhor Para ainda, né? as potencialidades, né? Então é Desenvolver as potencialidades, né? interessante eles crescerem com potencialidades desenvolvidas e com esse autorreconhecimento, porque aí tudo fica mais fácil, coisas que eles vão ouvir, porque muitas vezes o freio é do outro, não é dele. Ele sabe que ele pode e o outro tá freando, mas eu posso. Eu não posso me medir pela régua do outro, eu tenho que ter a minha reguinha ali, né? Então, isso que quando eu vejo, sempre vi assim as postagens de vocês, né? O formato dos vídeos que vocês colocam, tal. Eu vejo que o tempo todo é esse trabalho de exercitar a potencialidade, claro, dentro Sim. da idade que ele tem, né? Mas eu acho que isso é o ponto principal da inclusão real. Claro que tem terapia, tem tudo por detrás, mas assim, se não tiver isso, não temos o resto. Pura verdade. Eu vejo muito essa questão assim, às vezes a gente trabalhar muito em cima daquilo que não é a dele, né? Que não é o que ele é bom, naquilo que ele pode cada vez ser melhor. Né? E aí a gente, até acho que no dia que a gente estava junto, eu comentei, né? Por que que eu vou insistir tanto para ele o desenvolvimento dessa parte motora? Às vezes é mais desafiadora para ele do que o cognitivo, do que, Sim, né? A leitura dele tá bem além da escrita, mas assim, então para ele é mais fácil calçar um sapato sem cadastro. Ele fica naquela coisa, por que, meu exato. Deus, que eu vou passar horas Dá para querendo que ele dê adaptar. um cadastro? Se eu posso comprar o sapato sem cadastro, né? Então, aqui em casa, a Laura tem 20, né? Sim, 20 anos. Ela, para ela, amarrar os sapatos foi complexo. Ela tem um cognitivo maravilhoso. Assim, sempre foi muito bem. A Laura falou com 11 meses, hum, né? Ela tem uma dicção muito boa, tal, mas o motor dela sempre foi mas muito tá complicado. atrasado. Inclusive o motor fino, né? No É o começo, hoje marcado. ela tem uma letra melhorzinha, mas no começo eram uns garranchos, tal. Então, assim, até hoje os tênis são de velcro.
Eu não preciso comprar um tênis de amarrar. E eu falo, meu marido, o A pai, não quer o letra, sapato de cadastro. Ele não quer, ela teve entendeu? o que ela aprendia da matéria, que era ótimo, assim, essa parte cognitiva, ela tinha dificuldade para escrever com letra cursiva. Pois ela faz letra bastão. E perfeita, e maravilhosa, escreve na letra. Por que que ela precisa escrever cursiva? E hoje em dia, que cada vez a gente escreve menos, né? Cada vez a gente, né, tá digitando mais, tá? Então, São os olhares assim muito práticos do dia a dia, mas que tiram dessa caixinha, né? Que todo mundo tem que aprender tal coisa, todo mundo tem que ir naquela direção, que foi o que você falou no começo. Não é todo mundo igual, gente. não. O cromossomo 21, ele é um no meio de todos os outros, dos 23, né? 46. Ele é um a mais ali no meio dos outros. E os outros? Me incomoda demais o eles. Então, quando uma pessoa encontra comigo, já faz assim, ah, e eles gostam muito de música, né? Eles Ah, gostam muito de abraçar, eles são tão amorosos, tudo é o eles, né? Então, assim, a gente batalha muito para tirar esse eles, para a gente conseguir que as pessoas enxerguem primeiro a pessoa, depois a síndrome de Down, né? Porque quando entra em qualquer lugar que chega, já de cara a pessoa olha para a síndrome de Down, né? Porque vem as características físicas logo ali, então não estão enxergando o Marcelo. Então, qualquer coisa que ele faça, dentro daquela limitação que já está na cabeça da maioria das pessoas, já faz, ó, e ele consegue fazer isso? E ele faz isso, e né? perde a validade também, né? Quando chega esse fenótipo na frente, que são as características, já perde uma validade. Total. Então, assim, chegou e a pessoa já fala, vai no buffet infantil na festa, ela vai precisar de ajuda, ela pode ficar sozinha, né? E total. Ué, as crianças estão tudo brincando lá, subindo sozinha, por que que ela não pode ficar sozinha? Se ela não pudesse ficar sozinha, Eu não iria não deixar. deixaria ela sozinha, né? Ele sozinho, né? Tem um É longo isso. caminho a ser modificado, né? Mas Sem eu acho dúvida. que a ideia aqui é a gente modificar o pensamento familiar, de como olhar para esse filho, né? Uma coisa que é. Pode falar. Não, exatamente eu falando nisso. Quando as pessoas elas me procuram, assim, quando recebem logo o diagnóstico, que, né, o chão se abre, vem aquele momento, né, que é o desconhecido, é o medo do novo, de tudo isso, algumas com mais dificuldade de aceitação. Eu sempre digo, até sou bem criticada porque diz que eu romantizo, né? E não é sobre romantizar. É aquela história do eu enxergo sempre o copo meio Cheio. cheio, quase transbordando, sabe? Então, muito naquela de acredita, porque antes de qualquer outra pessoa, a primeira pessoa que precisa acreditar no seu filho é você. Sim, Se você já vai para qualquer terapia, para qualquer coisa com seu filho, onde você não acredita, a chance dos demais o receberem sem acreditar nele é enorme. isso não tem nada de romantizar, né? Né? Então, assim, não, e assim, o meu jeito de falar, porque quando a pessoa fala, eu digo, ai, parabéns! Não tô dando parabéns, nem tô dizendo, vamos abrir uma garrafa de champanhe porque o seu filho tem síndrome de Down. Não, mas parabéns pelo seu filho. E bora ser Viver o que tem feliz. Tá que aqui, viver. chegou, veio pra você e você vai ver que ele vai lhe trazer muitas alegrias, né? É desafiador demais, né? É difícil, é diferente. É diferente. Exatamente. Se eu disser aqui em casa hoje eu sou mãe de dois, né? Mas aqui em casa são três. Então eu tenho o meu mais velho, que é o Bernardo, que tem 15 anos, que hoje está aí na viagem dele de 15 anos com o pai, né? Tá na Alemanha, por isso que eu tô fazendo essa live Olha no que quarto dele. legal! Tô aqui fazendo essa live no quarto dele. Então tem a Maria Alice, que é a minha enteada, que tá no meio, né, dos dois, que tem 11, e tem o Marcelo com 7. Se eu disser hoje, nas idades que eles estão, quem é que me tira o sono é o adolescente, Com certeza, com né? certeza. Eu tenho um de Então, 17 e ele me dá mais trabalho do que ela. não é verdade? Inclusive, quando ela nasceu, alguém me falou assim: ah, vai ser bom você ter um outro filho, porque ele vai ajudar ela, claro.
vai ajudar, porque eles foram, tinham 2 anos e pouco de diferença, então até sim, né, para brincar, coordenação motora, sair correndo, A colaborou gente até. muito, muito. Aqui em casa eu brinco, são os melhores terapeutas dele, Sim, né? melhor Sem dúvida. terapeuta ocupacional. Mas ajudar no sentido assim, ai, quando estiver na escola, ele vai fazer lição com ela, ai, quando tiver uma dificuldade em casa, ele vai ajudá-la. E hoje o que acontece é O olhar exatamente é o o cuidar, é o contrário, proteger, é o, porque né? Sempre na a infantilidade. relação deles é uma relação, ele impulsiona ela, às vezes ele dá bronca na gente, fala, de Deus, deixa ela ir, deixa ela fazer, deixa ela acontecer, né? Mas ela ajuda ele muito, né? Então, assim, tem dia que o quarto dele fica de ponta cabeça, porque foi pra escola e ela tá de folga do trabalho porque trabalha, e tem as folgas, ela vai lá, arruma todo o quarto e ajuda ele a organizar o material da escola que tá bagunçado, porque ele é um pouco TDAH, sabe? Então, assim, no fundo mesmo, cada um é um. Essa Compreender. vida não está entrelaçada, né? Então, eu acho que essa é uma visão que quando falam assim pra gente, olha, ele tem síndrome de Down, ainda mais quando usa o síndrome de Down, né, e não a trissomia, você vai lá, assim, tipo, 60 anos atrás, a gente não tem essa idade, mas assim, naquilo que ensinaram pra gente. Quando a gente era criança, né? E a gente traz pra cá, só que hoje a realidade deles é completamente diferente, completamente. Eles estão se posicionando, inclusive em relação à própria síndrome, eu acho que o Marcelo vai ser. Imagina ele adolescente, ele com 20 Não sei anos, ainda. falando no nosso ouvido. Porque uma coisa é eu falar o que querem que eu fale, a outra coisa é eu me posicionar. Eu saber escolher o que eu quero estudar, ou se eu quero estudar ou não, se eu quero trabalhar. É isso que a gente quer, né? O trabalho é para isso. Então é uma outra realidade. Se alguém ainda tem aquela imagem lá de trás, andando de bracinho dado com a mãe, é porque não está aqui na internet colhendo informações adequadas para desenvolver esse seu filho. Não, exatamente. E ainda muito com esse olhar muito limitado, né? O tempo todo com aquela visão ali de segurar, de não pode. Eu digo muito. Até eu acho que eu falei também no dia lá. É, chegou, cruzou com alguém que limita, desvia a rota, né? Né? Vai embora, porque eu digo, sai da minha frente. Ninguém pode dar Porque quem vem limitação. dizer, assim, até é aquela história. Eu tô falando de um filho com síndrome de Down, com T21, com 7 anos. Eu não sei como é o futuro, não sei também, não é a história de eu estou certa, eu estou errada, pronto, eu sou aquela história que falam assim, não, é como se fosse assim, pronto, aqui é o caso que deu certo. Não é isso, né? O que é dar certo? O que é dar errado? Às vezes o que é certo para mim é errado para você, né? Agora, o que eu penso quando eu vejo essa coisa toda é que, assim, eu me deparo com muitas mães já de pessoas com síndrome de Down, adultos, que já dizem muito pra mim, ó, mas não vai passar muito daí, não. É porque, ó, essa idade é muito bonitinho, é tudo muito legal, todo mundo quer estar perto, tal, tal, tal. Mas quando cresce, aí você vai ver, porque aí é muito difícil, porque aí eles vão ficar muito só, porque aí vão eles, né? Eles vão ficar muito só, eles vão. E eu acredito que será diferente. Acredito mesmo. E quem me conta, quem me fala isso, eu digo, escuto, com toda a educação do mundo, tá certo, mas eu digo, não, não vai Acho que ser assim, são não. aprendizados, né? E o mundo está mudando Pois muito rápido, é, né? eu Eu levo hoje acredito a minha nisso. filha vai para as baladas. Eu acho que foi um divisor de águas quando ela terminou o ensino médio, porque a adolescência é uma fase cruel para todo mundo, né? É Muito, complicado. Você tem muito. adolescente aí, se localizar, entender quem é o seu grupo. Aí você pega essa criança que está virando adolescente e que ainda tem uma diferença dentro de um grupo regular, dentro da escola, do condomínio onde mora, tal. Então foi um divisor de águas quando eu encontrei um grupo que fosse T21 também. Ai,
mas aí você não está promovendo inclusão, porque eu ouvi isso. Claro que eu Ouviu? estou. Claro. Estar incluído não é só estar incluído no sistema regular, é estar incluído com todos, ok? Inclusive com os que têm T21 também. E eles têm um jeito muito, eles, ó, é peculiar de se divertir. Porque é Sim. difícil você jogar, pode ir, mas por exemplo, você pegar um sozinho e colocar num grupo que não é a tribo dele, para ele ir para uma resenha, é mais complicado do que terem três, quatro, cinco indo para a mesma resenha, Com, porque a gente era assim. com toda certeza. Eu até vejo assim. A gente não tô dizendo, claro que ele vai se socializar mais, vão ter mais amigos com o T21, né? Vai ter o seu grupinho, vai estar saindo, vai estar junto. Mas o que eu defendo muito é a questão de eles podem ter esse momento, mas inserido dentro de um ambiente onde tem todo Isso, mundo. A gente sai geral. com o nosso grupo e senta numa mesa ali, dentro daquele mesmo espaço. Eu não estou me socializando com todo mundo que está naquele restaurante, naquela balada, ou não é verdade? Então é sobre, eu acredito A nisso. gente quase não vai sozinho, né? Eu sei Não que tem gente que vai sozinho, mas você sempre existe. chama uma E a amiga, gente um chama alguém que amigo. às vezes se identifica, né? Que se identifica, É, que pensa parecido com a gente, que gosta das porque mesmas coisas, né? é aquela coisa radical, inflexível, sabe? Não, eu criei no regular, então ele vai ser isolado, porque aqui ele não arruma tanto amigo, ele fica escondido, ele não quer ir com a turma lá. Calma lá, quem é o amigo próximo que pode estar com ele lá, né? Porque a gente também não iria sozinho de repente. Então, essa Nossa, eu iria. expansão de mente, assim, que a inclusão é todo mundo, e isso que é importante. Mas eu queria te perguntar outra coisa, Vamos lá. né? Qual o papel da família? Eu sempre falo assim. Às vezes eles chegam para mim e falam assim, inclusive seu filho é usado às vezes como exemplo no consultório. Então falam assim, doutor, ai, tô aqui com esse bebezinho pequeno, como é que faz para entender, por exemplo, aquele que tá lá, influencer na internet, que tem um discernimento, né? Que conversa daquele que é muito limitado. Como que eu faço para meu filho ser aquele? E eu falo assim, olha. Tem três coisas que a gente tem que investir fortemente: terapias, porque terapia mudou a história deles. Não que eu não tenha que investir em alimentação, vacinação, não, mas as terapias na época certa, bem indicadas, profissional capacitado. Mais importante, a presença da família, Total. porque muita gente fala, legal, ele faz terapia. Eu cheguei a receber pacientes que têm uma pessoa que leva no Uber, deixa na terapia e vai embora, que não fica, não é uma babá, é uma companhia de Uber só para não ir sozinho, criança de 4, 5 anos. Então, assim, Não, os pais não vão à terapia, os pais não têm contato com o terapeuta. não. Então, eu falo assim, a família tem que estar inteira no processo, não só fazendo as terapias, mas levando para brincar, levando para essa tal inclusão, seja na idade que for, empurrando para o desafio. Eles precisam, todo mundo precisa ser desafiado para ganhar habilidade, Com né? toda certeza. Ai, não vou deixar ir no acampamento da escola. Por quê? É um ambiente vigiado, controlado, não tá indo sozinho viajar de mochila, pegar um voo, tá indo com a escola para o acampamento. Então, calma. Família, fazendo parte realmente do processo e não só delegando. E o amor, né, que você falou no começo, porque essa aceitação que vira essa paixão, né, por eles, que a gente vê isso como Sim. qualquer filho o tempo todo, é muito importante. Eu queria saber sua visão em relação a isso, porque você faz isso com maestria, né? Até protegendo a família, porque eu lembro uma vez que eu fiquei stalkeando seus comentários, eu tô viciada em comentários, gente, sabe? Acho que a É. melhor parte do Instagram são os comentários, né? E aí tinha alguém lá brigando com você porque você não dava bola pro seu filho de 15 anos, né? Faz um tempo já isso. Eu falei, Faz. gente, as pessoas fazem um recorte. Eu Não. não sei você, mas os meus filhos, os dois, não gostam de aparecer nas minhas coisas. Não, o meu mais velho não gosta Então de eu jeito queria,
Que né? você me Ele falasse, parece. o que que você acha que diferencia esse que vai desenvolver com mais fluidez, que eu acho que é isso, né? Daquele que fica mais travado. Pois é, eu acho que é aquela história do cada um é um, né? Cada um é um. Vamos falar dos meus dois filhos, por exemplo, na idade atual. Porque se eu for buscar o Bernardo da idade do Marcelo, o Bernardo era bem mais desenvolto. Porém, o Bernardo hoje é o que não gosta. A O Bernardo não idade, né? gosta, né? Então, eu acho que tem muito também essa questão dele, desse estilo de ser dele. É uma característica dele, né? Ele gosta dessa coisa dele estar mais solto. Ele é desse estilo. Mas ele é dentro de uma câmera. Ele não gosta do palco. Aqui o que não gosta de aparecer nos vídeos, ama um palco, que é o Bernardo. O Bernardo É. ama um palco. Colocou ele num palco, um violão, um microfone, ele tá achando o máximo. Ah, Mas colocou ele para fazer um vídeo aqui, vamos fazer um vídeo e tal, tal, tal. Não, mamãe, entendeu? Não quero. E faz quando quer, né? Já diferente do Marcelo, que já acorda dizendo vamos dar bom dia para os seguidores, né? Mas ele já tem essa coisa que é dele. Senão, a gente nem estaria nessa rede social, porque jamais que eu ia fazer uma coisa se ele não gostasse, né? Se não fosse a praia dele. Que eu digo muito, Marcelo ama a rede social. As pessoas esperam que ele vá para um palco. Para o palco ele já não gosta. Ele não gosta do aplauso da multidão, daquela coisa toda. Lá no próprio Download, ele estava ali atrás e todo mundo que chegava, eu quero bater uma foto com ele. Eu, vai lá, se ele quiser, ficar à vontade. Deixei ele muito respeitando isso dele. Não, querendo, Marcelo, você tem que ir pro palco. Não, Marcelo, você tem que ser criança. Marcelo, você tem 7 anos, exato. você é uma criança, você tem que ser criança, né? Então, assim, nem a mais, nem a menos, nem ser menos, nem ser mais. Mas, voltando lá para o início dessa participação da família, aqui em casa, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma rede de apoio, que isso me ajuda muito, né? Eu posso dizer assim, eu sou privilegiada, mas sempre coloquei na minha cabeça que a maior terapeuta que o Marcelo pode ter, independente de qualquer coisa, sou eu. Então, eu sempre gostei, assim, eu sou arquiteta, não tem nada a ver, eu não sou da área da saúde, não entendo nada de nada, mas até brinco que eu até digo que é o método mãe. As pessoas perguntam, qual o método que você usa? Eu digo, é o método mãe. Então, assim, sempre desde muito bebê, eu botei na minha cabeça que eu fazia isso com o Bernardo, meu mais velho, o Bernardo, foi adotado, né? Aliás, Então, a sua história é a mais doidinha que eu já então, vi. quando nós recebemos o Bernardo, eu tinha isso também na minha cabeça, na época do Bernardo, de o Bernardo jamais se sentir, em hipótese alguma, menos do que ninguém por isso. Então, o Bernardo foi o primeiro da sala dele a ler. O Bernardo foi o primeiro a escrever o nome dele. Então, eu tinha aquela coisa muito forte ali, bora, Bernardo, bora. Eu tinha na minha cabeça que o Bernardo tinha que largar na frente. Parecia já uma preparação para receber o Marcelo. Que então, do jeito que o Bernardo me acelerou nesse sentido, o Marcelo veio e me desacelerou totalmente, né? O tempo foi diferente, a quantidade de vezes que precisava se repetir, mas até o Marcelo, você disse que a sua começou a falar com 11 meses, né? O Marcelo foi falar com quase 2 anos. Então, até lá, a gente cogitou, até ficou numa fase de eu estar em casa batendo palma, porque eu achava que o Marcelo não estava ouvindo. Então, assim, aquela coisa, eu jogar uma coisa no chão para ver se o Marcelo se assustava, porque eu dizia, o Marcelo não está escutando. Será que o Marcelo está ouvindo, entendeu? Aquela coisa bem, aí depois vindo aquela história que veio a pandemia. Então, primeiro o Marcelo nasceu com cardiopatia, não pôde fazer as terapias. Eu acho que tudo isso me cobrou. Tipo, Marcelo não pode fazer as terapias, Marcelo vai operar, pós-operatório. Então, Marcelo só foi realmente fora fono, que precisava muito, Marcelo se engasgava demais. Eu só consegui ir para as terapias, o Marcelo, para valer, quando o Marcelo já estava com 8 meses. Então, até lá, foi, como eu digo, O que método mãe. mostra
que nunca é tarde para nada, Nunca, né? Porque as mães às vezes nunca. se E nem culpam precisa que desse desespero. tem que ser até o terceiro mês, tal. É a indicação, mas não quer dizer que eu não possa começar a partir de qualquer momento, né? O E nem desenvolvimento você. ele é linear. E muitas vezes as pessoas chegam com essa questão da condição financeira, que pesa sim, né? Aquela história toda, você consiga uma terapia uma vez na semana, vai lá, pega o que tu pode de dicas e tudo, e traz para casa. E faz em casa. Então eu comecei assim. Então eu acreditei, então todo dia eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter um momento com o Marcelo, que eu me sentasse, que ele sentasse de frente para mim. Onde foi que você pegou isso? Não sei. Vamos lá, senta aqui, começar a assistir muitos vídeos, muitas, né? E comecei a mirar em algumas pessoas já mais velhas, com o T21, que eu olhava e dizia: tá aqui, ó, tá aqui, pode, eu quero chegar aqui, vamos lá. Mas comecei, vamos aqui, Marcelo. Todo dia passava horas falando, 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 não saía um som. Mas todo dia eu tava ali naquela conversa com ele, olhando de frente para ele, falando e falando e repetindo, e muita música. E eu sou muito falante, minha casa é barulhenta, então de muita música e muito livro. Livro, e eu sempre conto Ó, historinhas, muito falando, sempre aquela coisa bem envolvente e tal com ele. E observando, né, as reações dele, aquilo que ele ia me respondendo à medida que ele ia crescendo. Então, assim, a físio, ele não podia fazer os exercícios, não podia ter muito esforço. Eu pegava as dicas, Raquel, nessa idade, se espera que ele atinja tal marco, que ele atinja tal coisa. Então, vamos lá. O que é para ele fazer? Já era para ele estar fazendo assim, pega um rolinho aqui, enrola bonitinho, um canudinho para ele, já precisa segurar, ele já tem que ter isso. Aí eu começava em casa, fazendo, fazendo. Aí veio, quando ele começou as terapias, tal, 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 bufo, tava em uma pandemia. E aí hum, se tranca. Primeiro, cardiopata, tal, já fica em pânico, né? Aí nos trancamos. E aí aquela físio que ele ia 2 vezes para semana, a TO que ele ia 2 vezes na semana, a fono que ele ia 2 vezes na semana, não tinha mais nada. Então naquela hora eu disse assim, agora eu sou fono, físio, TO, agora é você minha tudo, vamos vez. lá. Então vamos aqui, tia, me diz aqui como é, tal, tal, vamos lá, pega aqui quilos de feijão, quilos de arroz, coloca para ele trazer de um balde para o outro, faz esforço, usa, ele tem que caminhar tanto tempo, e aquilo dentro de casa. Vamos lá. Vai as cadeiras, vamos, Marcelo, passar no meio de um túnel e tal, aquela coisa toda. E eu fui. E confesso, foi um boom para ele. Porque Com aquilo passou a ser certeza. todo dia. Entendeu? Todo Muito dia, mais todo dia. intenso do que a gente pensar que eu vou lá uma vez na semana e aquilo vai me resolver a questão, né? Uma vez A na gente semana na precisa da terapia. tarefa de casa. Precisa. A gente E, precisa da tarefa de e casa. você falou uma coisa que eu acredito muito, que é na educação parental, né? Essa educação dos pais aprenderem como lidar com essa criança para Demais, estimular. Isso é extremamente demais. importante. E aí você não vai precisar de tantos recursos financeiros, Não, né? não, não. Eu Você tenho, vai. eu tenho uma mãe que está aqui assistindo, que é a Ivna, que é a mãe da Gigi. Para mim, ela mostra isso assim como ninguém. Não tem nada, nenhum material, nenhum recurso que ela use com a Giovana. Giovana é mais nova que o Marcelo, que seja algo que você não possa adquirir, Maravilhoso, entendeu? Porque né? não precisa, a gente não precisa de brinquedo da Fisher Price, não precisa de nada disso, né? A gente precisa de tempo de qualidade. Sim, Então, eu com digo que ele certeza. precisa de ser diário. A gente precisa todo dia ter aquele tempinho que é para, de fato, ali, que a gente esteja inteira com ele, que a gente esteja sem o celular, que a gente esteja. E cada vez mais, assim, antigamente, eu conseguia colocar aqui o celular e deixar filmando e gravando ali aquele momento com ele, mas hoje ele já faz, desliga, porque aquele momento que ele tá ali comigo, ele não quer. Entendeu? Ele entende que ele vão fazer aqui o vídeo para os seguidores, mas a gente tem um momento que aqui, mamãe, esse momento é nosso, não é filmando, O vídeo entendeu? dos seguidores é trabalho, né? É Mas quase agora é isso. hora de Pronto, descanso. bom dia, seguidores, e pronto. Hoje eu não quero fazer, não, vamos fazer, não. Entendeu? Mas ele tá aqui, Maravilhoso. vamos filmar, ele já não quer. Então eu pergunto, eu posso?
Posso filmar? Posso mostrar? Pode, não pode. Então tem muita coisa que seria muito legal se eu pudesse, se ele deixasse, mas naquele momento ali ele não quer. Aquele momento ali é meu com ele, de estar ali sentar e vamos lá, Marcelo, vamos fazer isso. Marcelo gosta muito de ler, gosta muito de livros e tal, mas ele já não gosta muito de escrever. Já cansa mais rápido. Para ele é mais desafiador. Então agora eu brinco que ele tá até fazendo piada comigo. Mamãe, vai pintar teu Bob Goods? Porque eu pego duas canetinhas e compro um livro para mim, um para ele, e vamos pintar, Marcelo, para ver se ele se interessa mais. Mas também não fico naquela de fazer daquilo ali uma coisa tão sacrificante, tão ruim, porque tem que ser prazeroso. E aquilo que a gente falou no meio aí da live, né? Que às vezes você vai tentar potencializar o que é difícil para ele. Então é cansativo. Isso. Tem Tem que que ser sair mais prazeroso. naturalmente, Exatamente. né? E eu vivi Tem que exatamente ser isso. prazeroso. Tem que ser uma coisa que ele Era, esteja gostando de fazer. Porque senão não vai. olha, era Senão você bom ler. muda o seu método. Não, aqui não deu bom. Vamos fazer agora desse jeito aqui para, entendeu? E o quanto faz a diferença para ele a nossa validação. O quanto ele já fica assim, ó. Sabe assim, como que assim, ficou feliz, gostou, né? Então tá tudo massa, mamãe, ele conseguiu, mamãe, pronto, agora a gente tá nessa transição da cadeirinha para o banco de elevação no carro. Então, ainda tá aquele cinto aqui que não é mais assim. Então, Sim. aquele cinto aqui, ele ainda tá olhando torto para aquele cinto, mas assim, eu fico, menino, tu tá um menino grande. Olha, aí eu vou naquela que E arrasou, arrasou. autoestima. Aí é como ele vai, entendeu? Se eu for, você vai e bote assim, e faça assim. Aí não vai dar legal. Porque aí eu tô desafiando ali com ele. Tem dias que eu tô sem paciência, sim. Tem dia que eu falo desse jeito, e aí eu depois me toco, que eu digo, não vou conseguir, desse jeito aqui não vai dar legal. E Entendeu? tem a ver essas adaptações, né, que você estava falando. Por exemplo, aqui em casa também. Ler era muito gostoso, histórias infantis, escrever era mais difícil. Aí entrou numa fase da escola que tinha que ler o livro da escola, né? Não era mais aquele livro com Sim, 3 frases, sim, 4 frases, era mais denso. sim, Adaptamos audiobook, porque estava difícil vencer a história inteira, audiobook. E a escrita ia mais devagar. Até que teve um dia que a escrita fluiu. Ela nunca deixou de ser estimulada, mas sem forçar. E aí aquilo fluiu. Então, eu acho que tem que, assim, é o estímulo com calma e também deixar algumas coisas fluírem, sem forçar, porque eu vejo muita sim. família É igual forçando, quando forçando. ele gosta. Ele gosta muito da leitura, né? E aí tem essa diferença com a escrita. Mas é assim, Marcelo, vamos lá. Eu falei tal coisa aqui que eu gostaria que ele escrevesse. Eu disse, tá, solta a caneta, me diz só como é que escreve. Bem rápido ele soletra. Tá, 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 tá. Eu disse, pronto, tá tudo bem, tá tudo certo, o caminho é esse. E aí É vamos, o aí a gente vai no começo. carro. Isso, aí a gente vai no carro. Aí eu já vou brincando no carro com ele. E, assim, o carro de manhã cedo, para mim, assim, é o melhor lugar de estímulo para o Marcelo, é de manhã nossa ida para a escola. Porque a nossa ida para a escola, a gente deixa o Bernardo, que o Bernardo já estudou na mesma escola que o Marcelo estuda, mas aí depois foi para uma escola maior, que o Marcelo sai esse ano também, termina esse ano e vai para a mesma escola que o Bernardo está hoje. Mas nessa hora, a gente deixa o Bernardo mais cedo na escola, e chega na escola dele, ainda tá fechada, a gente fica lá no carro. Aí ele acha legal, vai brincando ali, porque aquele momento ali estamos só nós dois. Como também quando vai buscar, muitas vezes, mas muito é esse horário, que a gente tem uma pessoa, né, que nos ajuda em casa com ele, que é a Luana, que ele chama de princesa, a princesa dele. E aí, para fazer essa divisão, eu tô bem mais presente, por eu ter essa pessoa com o Marcelo, na hora do rush ali mesmo. Eu deixo o Marcelo 11h30 em casa. O Marcelo termina 11h30. Então eu pego, ele chega 11h30 para já almoçar. Então a tarde dele é mais corrida. Então não é justo que eu deixe ele esperando o Bernardo, que só vai sair da escola 12h30, para almoçar junto. Então não dá. Sim. Então Marcelo fica em casa, eu volto para pegar o Bernardo. Então esse momento aí já vai mais a Luana com o Marcelo, porque aí eu estou com o Bernardo. Mas é muito assim, a história da autonomia é muito forte. Então, Luana, jamais, o Marcelo almoça sozinho.
né? Então ele acha o máximo. E aí ontem eu estava comentando que ele tá achando tão máximo que tem alguns momentos que eu preciso que ele tenha um pouco menos de autonomia, sabe? Porque nada eu posso fazer por ele, nada. Aí tem horas que eu digo, peraí, Marcelo, me ajuda. Então, vou fazer umas compras, vou no supermercado, a gente chega em casa. Ele quem tem que guardar tudo, então ele tá nessa fase que eu digo, eu tô na fase desafiadora. Porque ele tá naquela com personalidade muito forte, muito assim, o que quer e o que não quer, o que eu gosto e o que não gosto, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, Agora e você está tendo que dizer não. eu tô buscando esse equilíbrio, isso. Eu tô buscando esse equilíbrio aqui de uma forma que ele Mas entenda que ele está com parou, 7 anos, né? né? E isso é sinal de que ele está evoluindo dentro da idade que ele tem mesmo, que é uma coisa que não é comum, né? As famílias tendem a infantilizar demais as crianças naquele Não, é tempo. aqui o E Bernardo ele diz, tá mamãe, meio pega indo para leve. uma pré-adolescência, né? Criando um. Eu acho que tá Ele ótimo. tá numa fase assim de, sabe, assim, é por ele, não, não vou. Peraí, eu que vou. Aqui, ó, bem cearense, peraí. Eu Pera vou aí. para aqui. Ele que vai fazer do jeito dele, eu tá bom. Aí ele olha assim, pra ver se eu tô vendo, o que é que eu tô achando, sabe? Mas bem, assim, cheio de si mesmo, assim, dono de si, sabe? E não deixa. Ele quem leva a mochila, ele não pode. Eu deixo ele na porta da escola, né? Ele desce no desembarque. Quando ele vai descer, tem um tiozinho lá que ajuda a tirar o cinto do carro, né? De segurança para ele descer do carro e tal. Ele já não quer mais. Peraí, não. Ele já vai descer. Aí isso eu já fico, Marcelo, bora, acelera que tem um carro atrás. O pessoal deixa no desembarque para ser mais rápido. Vamos, vamos, vamos. Aí ele já vai, não deixa. Ninguém pode tirar a mochila do carro para ele. É ele quem tira, é ele quem. Sabe? E aí a gente tem que ter aquela coisa de, vamos Eu deixar, porque isso é quero, importantíssimo para ele, né? olha só, eu quero que essa fala, essas falas todas dessa live entrem em todas, entrem na cabeça de todo mundo que assistir essa live, né? Porque você cria o Marcelo como eu desejo que todas as mães criem, por isso que você está aqui. Eu comecei com o discurso. Dentro da sua idade, das suas possibilidades da idade, mas com as autonomias da idade, com as responsabilidades da idade. Quando você fala assim, vai, desembarque, tem gente querendo descer, você está mostrando responsabilidade. Você não pode ser folgado, ficar ali no meio, atrapalhando todo mundo. E eu não Então, como quero a ser gente aquela deveria pessoa que você já criar, olha limitando, né? Olha, tem que criar esperar, porque qualquer ele, filho. ele É pode. maravilhoso, gente. Tem que pegar isso como inspiração Eu mesmo. acredito nisso. Mas a pergunta que eu queria fazer no começo e deixei para o fim. Você fez ele decorar o texto daquele vídeo que viralizou? Como é que saiu Não, aquilo? Teve um treino de quantos meses? de Eu sempre quis anos. perguntar isso. Não, sempre, desde que ele nasceu, eu conto a história dele para ele. Ah, Só que eu ia botando mais detalhes, colocando mais detalhes, assim como eu fiz com o Bernardo. Então eu tinha muito isso do Bernardo também, de Bernardo, fui contando a história do Bernardo. Até eu não sei se você viu que o Bernardo, quando estava com 3, 4 anos, estava na escola e tinha uma tarefa que ele tinha que fazer, contar a história da vida dele até ali. E aí eu contava para o Bernardo, isso para o meu mais velho, né? Eu contava para o Bernardo, eu queria que o Bernardo entendesse quem ele era, como ele chegou, entendeu? E não que ele fosse criar uma ideia, uma expectativa, e depois descobrir que ele não nasceu na minha barriga, aquela sim, coisa toda, porque vem tudo isso, né? Ele ia se deparar com pessoas grávidas, e ele entendendo, né, que nascia da barriga, e aí a mãe e tal, eu precisava muito disso, eu pensava que era importante demais para o crescimento dele. Então, eu contava para o Bernardo desde bebê. Quando o Bernardo foi começando a entender que ele foi desenhar, eu disse o que ele nasceu no coração da mamãe. Então, o Bernardo tinha, meu Deus, mamãe, quando eu estava para nascer, tu não enxergava nada, porque ele entendeu que realmente cresceu aqui. De verdade, literalmente, é, né? E aí foi quando eu disse, não, peraí. Aí eu comecei, Marcelo, ou Bernardo, é porque na barriga, filho, na barriga é o local onde só tem
comida, resto de comida mastigada, tal, tal, tal. E é legal no coração, porque é o lugar que só tem amor, empoderando o Bernardo naquilo, né? O Bernardo chegou na sala de aula e foi contar a história dele, da vida dele, ele com quase 4 anos, a história dele até ali. Aí ele contou o quê? Eu nasci no coração da minha mãe, porque no coração da minha mãe, no coração só tem sentimentos bons, é onde tem o amor, é onde isso, aquilo outro. Vocês nasceram na barriga, então vocês nasceram cheio de resto de comida, tudo sujo, misturado, tal. Então as crianças se arrasaram porque nasceram da barriga. E aí a professora me liga, Raquel, olha, causou um problema aqui na escola, tal, tal. As crianças estão arrasadas porque nasceram da barriga. Eu disse, o meu filho tá ótimo. Aí ela tá, eu disse, não, dos outros aí as mães resolvem, né? E aí pronto, era isso que eu queria. Então foi assim que o Bernardo foi crescendo. Quando o Marcelo chegou, eu disse, eu preciso contar a história dele também. Então eu comecei contando. Uma vez a mamãe tinha muita vontade de ter um bebezinho, o bebezinho chegou, tal, 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 e começava a contar. Aí comecei a contar a história, né? Descobriu que tem síndrome de Down. Ele, primeiro, o médico disse, é um menino. Aí depois, ei, vai se chamar Marcelo. Raquel, ele tem síndrome de Down. Aí ele achava legal contar isso. Ele tem síndrome de Down. Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito. Aí ele fazia igual. Eu não acredito. Ele achava o máximo eu contando isso, né? Aí ele dava gargalhada. Aí eu disse, ele vai vir com aqueles olhinhos amendoados. Com aquele, meu Deus, com aquele narizinho bem pequenininho. Aí ele já ficava assim, pra eu dizer a A linguinha bem língua. grossinha. Aí ele fazia. Aí fazia assim, ó, pra mim. Aí eu disse, a orelhinha bem pequenininha. E assim eu ia brincando. Ele bem bebê, bem pequeno. E assim eu ia contando a história. A história foi ganhando cada vez mais detalhes. Cada vez mais. E ele, ele tem a fala dele, né? É uma coisa que chama muita atenção, né? O quanto ele se comunica bem, o quanto Sim. ele fala bem, né? E aí eu comecei a contar com mais detalhes. E aí, isso era a cara da gente quando se deitava, muitas vezes depois do almoço, ali na redinha, e contando essa história, contando essa história, contando essa história, e a história foi. Ficou. E aí Ele ele decorou. achava muito legal, porque aí ele já sabia fazer aquele momento. E aí ia ter um evento aqui, e nesse evento ia ter o Alex Duarte e ia ter o Léo, irmão do Dudu, do Cavaco. E o Alex sempre falava fala, né, a história de diagnóstico não é destino. E o Léo muito da oportunidade, oportunidade, oportunidade. E eu queria fazer uma homenagem para eles. Então, eu coloquei essa falazinha assim, Marcelo, e diagnóstico? Porque a gente falava muito da história que não é doença, não tem grau, sempre aquela história toda, que aí as pessoas entendem que não contagia. A gente diz, contagia, E né? De como? alegria, de muita coisa boa, né? Aquela coisa toda. E aí veio essas duas falinhas, né? Diagnóstico não é destino, a gente só precisa de oportunidade. Que foi esse finalzinho que foi mais assim, aí ele achou o máximo, aí ele botou esse se liga, porque a minha cara, quando eu tô falando alguma coisa pra ele, eu se liga, Marcelo, tu se liga. Aí ele falou da cabeça dele naquela hora, se liga, aí ficou perfeito, né? Ainda fez, entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso. E assim, super inspirador. Só podia virar o que virou mesmo, porque É, essa sua leveza, essa sua alegria, ela transparece no dia a dia de vocês. Embora a gente não esteja aí na sua casa, a gente vê através das publicações, né? E você viu o que tá chegando de gente falando exatamente esse sentimento aqui que eu tenho. obrigada. E isso muda como as pessoas. Eu quero que você tenha, assim, muita visibilidade eterna, porque isso muda Mas, o ó, doutora olhar das Renata, as pessoas. pessoas, elas têm muito assim, aquela história assim, ela mostra de uma forma como se fosse muito perfeito. Não é isso. A Não, gente tem os desafios, tem momentos de birra, e aí eu explico, naquela hora, a gente é a vida real. Então, naquele momento, eu não vou dizer, filho, espera um minutinho, a confusão que tu tá fazendo, que eu tenho que pegar o celular, porque eu preciso mostrar. Isso não é assim, né? Aqui é um recorte que a gente mostra aqui de sim, momentos nossos, né, de família e tudo, sempre com a ideia de, quando eu criei esse Instagram, foi pensando o quê? Eu queria que as pessoas enxergassem com meus olhos mudasse a forma de enxergar. e acreditasse mesmo, assim, sabe? Eu disse assim, é o daqui para quem tá vindo depois da gente, quem tá chegando.
dizer, ó, vamos, Chegar porque eu acho que de pode peito ser, aberto, é, vai falando, ser diferente, uhul! sabe? Exatamente, Né? Que você tem exatamente. que falar assim, ai, você ganhou um bebezinho, que legal! E a pessoa, não, né? Aquela Não, coisa, vamos e cheguei, aí pronto, gente, tu tem vai ser mais feliz, tua vida não esperança, se tenho o acabou que por isso. fazer. É isso, Maravilhoso, é Raquel. isso. Olha, obrigada por emprestar minutos, Nossa, é horas, sei lá, isso. segundos do seu dia para trazer essa mensagem para Eu que todas as agradeço. famílias. Eu acho que isso ajuda demais, demais, e ajuda o meu trabalho também, né? Porque muitas vezes eu pego aquela rocha não lapidada e eu tenho que ficar batendo, batendo, batendo para desmontar aquilo e reconstruir É, eu algo, tenho um vontade de diamante. fazer assim, ó. Ei, É, acredita, às vezes acredita, eu olho vai! assim para aquela E família e não falo, isso é uma compara. pedra bruta, isso é uma pedra bruta. Eu preciso lapidar para chegar num diamante, eles precisam enxergar isso. Então eu acho que é junto e sempre. Eu tô muito emocionada de ter você Que aqui, é viu? Porque eu isso, eu gosto fico muito grata. da sua história, gosto muito de tudo que você transmite. Cada vez que alguém chega, eles chegam muito no meu consultório atrás dos influencers, né? E todo mundo fala do Marcelo quando chega lá. Eu falo, gente, eu não sei a fundo, hoje eu já sei, mas eu acho que essa mãe trabalhou, ó, de noite em cima desse menininho. E ele é muito seguro de si, que é o que eu quero que eles sejam, né? Então, assim, é um exemplo para mim também, viu? Que Parabéns, é vocês são isso. maravilhosos. Só Obrigada. cresça, continue soltando sua voz por esse planeta, porque a gente precisa mudar a forma como as pessoas, famílias e não famílias e sociedade enxergam, né? Assim, na verdade, eu quero que eles não enxerguem É isso. a diferença. É isso. Exatamente. Entendeu? Quando a gente chegar a um ponto que as Exatamente. pessoas já estão ali, elas nem enxergam mais as diferenças, elas entendem, porque tem que entender muitas vezes, mas não enxerga, tá tudo junto e misturado, esse dia vai ser lindo. É isso E que eu espero. e a gente olhar assim, acreditar muito assim de que as pessoas irão enxergar os nossos filhos da forma que nós enxergamos. Então, eu saio de casa com o Marcelo é um troféu, entendeu? Assim, e sempre naquela de que não é estar ali sofrendo por aquele que não quis brincar com ele. Sim. Entendeu? É sempre fazendo ele acreditar que é maravilhoso brincar com ele. E se não quer, tá perdendo. Eu digo muito assim, ele tem mais a ensinar do que a aprender. Então, assim, tá perto dele é um privilégio, é maravilhoso, é enriquecedor. E assim, eu acho que todo mundo tem que fazer com todos os seus filhos, né? Acreditar nisso, e não a gente ficar sofrendo por aquele que não quis. Aquele que não quis está perdendo. A gente não ficar naquela muito daquele papel de vítima, Isso, essa é a minha fala, entendeu? né? De Sai dessa vítima, de posição ai, de é tão vítima. difícil assim, sabe? Não, é maravilhoso e vamos, entendeu? Vamos mudar isso, chegar com essa, sabe, com essa coragem, com essa vontade, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo certo. Parar de achar que qualquer movimento tá lá porque ele tem a T21. Não, enxerga ele, acredita nele, respeita o tempo dele, né? E deixa ele ser feliz, que eu acho que é o mais importante, é que seja Com feliz, certeza. Criança feliz. É né? isso aí. Olha, tudo que tá muito alinhado. Nossa, nós vamos mudar esse mundo, você vai ver. Vamos sim, eu acredito. Eu Raquel, acredito demais obrigada nisso. Vamos que de vamos. coração. Não tenho como dizer a minha felicidade de te ouvir. O É. pessoal tá vibrando aí. Aí eu tava doida pra ler os comentários, mas se eu ficar lendo, eu me Você desconcentro. quer ler? Não, mas é só elogio, Ai, só, né? obrigada. Ai, só coisa boa, só Obrigada, coisa gente. boa. Porque é uma live Vai ficar pra. gravada? Vai, vou deixar Pronto. gravada. É pra. É, para trazer para as famílias assim o que é realmente importante,
Ah lá, doutora Renata, todo mundo só elogio a gente. É melhor a gente não ficar lendo. Senão eu não consigo encerrar. Me desconcentra também. É assim, é uma live para inspirar, para mostrar que pode ser lugar comum, né? Quando E a gente aquela fala isso, história vai ser, é do lugar comum. primeiro, se acalma. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? E aí vai com calma, não pira, não vai nessa Não de pira, agora eu inspira. tenho que fazer. Isso, a cara daqueles casos, é a cara. Até hora, até quando ele tava assim, ó, respira, aí ele, bem rápido. Eu disse, não, assim não valeu. Então, assim, pra gente. E aí, vamos lá. Vai com calma, vai, se organiza, se identifica com cada profissional, porque precisa também estar alinhado, né? Acredite no seu feeling, assim, naquela coisa aí. Acredite, bote pra valer. Eu me lembro que o Marcelo vai cair, né? Ah, pode ser que sim. Eu Às vezes me não cai, lembro, não, às vezes eu continua. me lembro que uma vez eu recebi uma crítica, era até fono. Porque eu completava. Eu botava o Marcelo para completar a palavra. Que eu não podia fazer isso. Que ele tinha que falar. Aí eu entrei em contato com a fono dele, né? Me ajuda aqui, elas. Aí ela, bem calma, a fono do Marcelo, é toda assim: Ô, Raquel, querida, você acha que tá dando certo? Você tá vendo que tá dando certo, Marcelinho? Então vá, querida, acredite, faça. Você acha que o Marcelo tá funcionando? Eu disse: tá demais. Aí ela, então e aí é isso que você às vezes também tem que ter essa. Para um vai funcionar de um jeito, para outro vai funcionar de Exatamente. outro, não é? Não é receita de Não é bolo, igual para todo mundo, não é, nada, nada. né? Até porque cada um tem o seu temperamento, tem, né? E vamos e vai vendo ali como é que funciona. Aqui não dá certo assim, Raquel. Vai do jeito, vai buscando, vai procurando saber como é que vai dar certo, mas tem que dar certo. Amém. Olha, nem o Instagram quer derrubar nossa live. Já passamos de uma hora. Um abraço, um beijo Ah, no para você também, meu coração, um beijo no grande. Marcelo, viu? Obrigada, Vocês obrigada, são obrigada, obrigada. incríveis. Dou Pessoal, sim. vou tentar deixar salvo agora, tá tudo certo. E vamos que vamos. A Vamos que gente se encontra por vamos. aí. Estamos juntas. Teremos mais e mais oportunidades, não é isso? Beijo, com certeza. Com Beijo grande, certeza. beijo para todo mundo, viu? Tchau, Obrigada, pessoal. boa Boa noite. noite. Tchau, pessoal. Tava tentando aqui ver, viu? Obrigada por Você tá todos os cheia de fãs aí, tô comentários. até deixando rolar um pouquinho mais pra você ler, gente. Manda, manda, manda. Que ela quer ler Ah, os eu comentários. queria. Ivna, você vai ser a responsável em me dizer, viu? Que eu tô vendo ela acompanhando aqui. Tchau, Beijo grande, viu? pessoal. Bom descanso. Boa noite, bom descanso.